Pronto, ele já me apresentou. Boa noite a todos, bom ano. Ainda nós não tínhamos visto, né? Já para aí há quase um ano, mas vocês, deve ser os Ares de Viseu, estão todos com cara de mais jovens. Pá, é uma maravilha, uma maravilha. Tem que começar a ficar mais vezes, como tu dizias, né? É para ver se fico também mais rejuvenescido. Bom, meus amigos, hoje vamos tratar deste assunto que aqui está. Este assunto tem a ver com uma das leis morais que vem no Evangelho, no capítulo 3º do livro do Evangelho, perdão. Vem na parte 3ª do livro dos Espíritos, que por sua vez é depois desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Eu estava aqui distraído com a vossa juventude, já me estava aqui. Ora bem, nós já fizemos aqui outras palestras desta linha. De qualquer das maneiras, para falarmos de uma lei específica, eu necessito, pelo menos para aqueles que ou estão pela primeira vez ou não tiveram a oportunidade de ver outra palestra anterior, necessito de refrescar algumas coisas sobre a lei natural. Imaginemos que as leis divinas ou a lei natural, a lei divina são sinónimos. É o universo todo. Dentro deste universo todo há vários sistemas solares. Um deles é o das leis morais, que tem um Sol, que é a lei mais importante do conjunto das leis morais, que é a última, a lei da justiça, amor e caridade, e depois tem uma série de satélites à volta, daqui a bocado já vos mostrarei. Hoje vamos tratar deste satélite, é como se fosse a Terra, ok? Mas depois há Marte, há Júpiter, portanto, e é a lei moral da reprodução. Ora bem, recapitulemos primeiro algo sobre a lei natural, que não inclui só as leis morais, portanto, inclui este sistema solar, mas inclui outros também. Essa parte vem no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, entre a pergunta 614 e 648, encontramos as características gerais de todas estas leis, que não são só as morais, mas as físicas também. Tudo aquilo foi criado por Deus e que a gente anda a descobrir através da ciência, da filosofia, etc. São leis divinas, não é só as leis morais, também criadas por Deus. Ora bem, a parte que diz respeito à lei moral da reprodução vem também nesta 3ª parte do Livro dos Espíritos, mas mais adiante, entre a pergunta 686 e 701. Vamos recapitular, pelas palavras de Kardec, o que é que isto trata, o que é que trata este 3º capítulo do Livro dos Espíritos. Os espíritos evoluídos nos ensinam que o ser humano que se liberta da matéria, por não priorizar as futilidades mundanas e por cultivar o amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontramos uma regra universal de proceder, mesmo para as nossas menores ações. Cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Eles nos ensinam também que não há faltas ou erros irreparáveis. O ser humano encontra o meio necessário nas diferentes existências para avançar segundo o seu desejo e os seus esforços em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Portanto, estudar as leis morais, ou mesmo as outras, que constituem o grande conjunto, o universo da lei natural ou lei divina, significa dar um passo adiante
no nosso progresso. Nós só conhecendo, só adquirindo sabedoria, estamos em condições de melhor enfrentar os obstáculos que se nos deparam. Portanto, e esta é uma convocatória na área do comportamento, na área do bem proceder. Ora bem, então, recapitulemos também algumas características importantes, não só das leis morais, mas como das leis físicas. De qualquer das maneiras, a partir desta primeira intervenção que vamos aqui ver, das características, depois vamos, todo o resto, a origem, o conhecimento, o bem e o mal e a divisão, já vamos focar-nos mais neste nosso sistema solar, que é o das leis morais. Vamos começar nas características. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Eu neste quadro gostava de vos chamar a atenção para duas características que aqui estão e fazer-vos meditar nelas. Uma ele diz que a lei natural ou a lei divina é tão eterna como o seu Criador e é também imutável. Será? Será que algo pode ser tão eterno como o seu Criador? Então quem é que a criou? Não foi o seu Criador? Se esta é a lei de Deus, então teve um início, não é? Teve um Criador que foi Deus. Então, isto que ouvimos, e está escrito na pergunta 615 do Livro dos Espíritos, tem que ser entendido de outra maneira. O problema que aqui se põe é um problema que se põe em todas as ciências, o Espiritismo incluído, porque o Espiritismo foi escrito através da ferramenta com que nós utilizamos no dia-a-dia para comunicarmos uns com os outros. E toda a gente sabe que não consegue exprimir nem sequer os seus sentimentos por palavras. Exprimir bem, não consegue. Porque é mais curto, é sempre mais curta a ferramenta, a linguagem, seja escrita, seja falada, é sempre mais curto do que o nosso pensamento. Então, Kardec, ouvindo dos espíritos, no tempo em que ele escreveu isto, ele, para dar a ideia de que a lei de Deus é de todo sempre, como também se diz, etc., ele acabou por escolher este termo. Claro que se fosse hoje, se calhar nós também não conseguimos escolher outro, porque nós costumamos dizer que o ser humano é imortal. Imortal significa, não tem fim, teve um início, não tem fim, quer dizer, a morte não acaba com ele, ok? Mas, quando nós começamos a viver, demos conta, já existia uma lei, não é? Nós entramos num mundo que já estava regulado por leis. Então quer dizer que a lei de Deus, a lei natural, já existia, então é mais imortal, não é? Se utilizarmos esta linguagem assim, então é mais imortal que o homem. Mas não pode ser eterno. O que é que significa eterno? Eterno é, não tem princípio, nem tem fim, não é? E só há um ser no mundo, é Deus. E se ainda por cima esta lei é dele, criada por ele, então não pode ser tão eterna quanto ele, porque teve um princípio. Então o que é que íamos dizer? Que é mais imortal que o homem e é menos eterno que Deus? Estão a ver a dificuldade? Estão a ver? Portanto, mas meus amigos, é uma natural dificuldade. O Espiritismo, como todas as ciências, nós andamos a tentar perceber as leis criadas por Deus. As ciências físicas, a biologia, a física, a química, dedicam-se ao estudo de leis criadas por Deus que regem o mundo físico, e nós estudamos as leis do comportamento, do bem proceder, do mal proceder, mas com esta ferramenta. Portanto, temos de ter este cuidado. Daí que o Espiritismo é uma convocatória para utilizar a razão em todo o momento, tal como o codificador diz. Também, por outro lado, ouviram falar em imutável. Por acaso hoje, vamos ver, uma lei que não pode ser imutável. Porquê é que a lei da moral da reprodução não pode ser imutável? Porque
ao lerem o livro dos Espíritos, na segunda parte, vem lá dito que os mundos onde estão os espíritos também estão estruturados. Há os planetas primitivos, nós estamos num planeta de expiações e provas, a caminho de ser um planeta de regeneração, e depois há os seres mais puros, onde nós devemos lá chegar, habitam os ditos planetas divinos, onde a matéria já não tem influência nenhuma. Ora, se a matéria não tem influência nenhuma, a reprodução, o que é que regula? Regula reproduzir corpos. Os nossos filhos não são nossos espíritos, não fomos nós que criamos, eles são nossos irmãos, vimos todos da mesma fonte de Deus. O que nós fazemos é damos-lhe matéria, um corpo, um casaco, para eles cumprirem uma encarnação. Se já habitarmos num mundo onde já não haja encarnações, para que é a lei moral da reprodução? O que é que vamos reproduzir? Estão a ver? Mas quem diz esta diz, por exemplo, a destruição. Também, se não houver matéria para destruir, vai destruir o quê? O espírito não se destrói. Estão a ver? Portanto, como é que se deve interpretar? Olha aquilo que ali está. Tem que ser, adequado a cada mundo. Sim, é imutável no mundo em que se cumpre reencarnações. Nos mundos em que se cumpre reencarnações, sim. Esta lei. Onde a lei moral da destruição também é imutável nos mundos onde houver matéria para se regenerar, para se transformar através da destruição. Estão a ver? Sempre a pensar. Muito bem. Qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa, além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Portanto, então, como vos dizia, o universo inclui isto tudo. Tem uma série de sistemas solares que são as leis físicas, que também são de Deus. Quando a gente estuda aí a biologia, a química, portanto, a medicina, etc., por aí dentro, são leis criadas por Deus, nós estamos a descobri-las. Também foram criadas por Deus, também são leis divinas. E depois há umas que têm a ver com o bem proceder e o mal proceder, com o comportamento, em que é estudado através de uma ferramenta chamada a ética, porque há uma diferença entre ética e moral, já vamos recordar de novo. A ética é um ramo da filosofia, por isso obriga que justifique os comportamentos. A moral, cuidado, a moral tem mais a ver com costumes, já vou dar exemplos disso. Muito bem. Passemos então agora, e agora vamos só mergulhar já em leis morais. Como é que estas leis surgem? Bem, todos nós vimos com a percepção, às vezes chamamos consciência, às vezes chamamos sabedoria, do bem e do mal. Nós, quando deparamos um novo problema, a gente, mesmo que não tivesse experiência sobre ele, andamos aqui a bailar, estou a perceber bem, estou a perceber mal e tal, não sei o que mais. E ela vem sendo apurada ao longo das encarnações. Hoje, os problemas que nos afetam hoje, é fácil nós imaginarmos que em 2 ou 3 encarnações atrás, se calhar, os problemas nessa altura eram coisas que para hoje já não são problemas para nós, já estão resolvidos. É um bocadinho como as doenças. Sei lá, hoje já ninguém morre de varíola. Porquê? Porque foi descoberta uma vacina. Mas se andarmos para trás 2 ou 3 encarnações em que a varíola matava, era um problema. A mesma coisa com os nossos comportamentos, o que é correto e o que é errado. Hoje, se calhar, os problemas que nós temos de ordem moral já são mais exigentes, são de acordo com o nosso desenvolvimento, em relação a outros que, se calhar, a gente já não se preocupa com eles porque já ultrapassou. Portanto, a gente vai apurando ao longo das encarnações. E, claro, isto vem tudo impregnado na nossa consciência. Todos nós temos lá esta vozinha, chamemos-lhe consciência, chamemos-lhe quiser, que nos põe em dúvida sobre como bem proceder ou mal proceder perante um assunto. Então, se for novo, garantidamente. Portanto, é como se estivéssemos todos programados com isso. Também, por outro lado, tudo o que tem a ver com a moral ou o estudo do bem proceder tem a ver com o bem e com o mal. O que é que nos diz o Livro dos Espíritos? Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Também nos é dito que
Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Aqui começamos no ponto em que eu vos diria dizer, há uma diferença entre moral e ética. E começam a ver aqui. Reparem o que é dito. A moral é a regra do bem proceder. De acordo. Mas funda-se. Se funda, quer dizer que se apoia em algo. Então, e o que algo esse é? A observância da lei de Deus. O que é observar uma lei? Quando pegam no Diário da República, o que é que significa observar aquele decreto-lei que lá está publicado? Significa lê-lo, interpretá-lo e levá-lo à prática, da melhor maneira possível. Aqui está, então, a moral é isto, não é direta. Obriga a que haja o uso da razão para justificar o comportamento. Ok? Exemplo. Nós dizemos isto, que o Espiritismo pauta-se pela ética e influencia a moral. Porquê? Porque tem que justificar os seus comportamentos. A gente olha aqui, nesta sala estão hoje senhoras que estão com calças. Hoje é moral. Isto é bem proceder as senhoras usarem calças. Não foi sempre assim. Eu ainda tenho uns anitos, mas ainda me recordo do tempo que era mal proceder. As senhoras não podiam usar calça. O espiritismo, um espírita como é que ia pensar? Naquele tempo ia pensar que era imoral e hoje vai pensar que é moral. Não pode. Tem que ter uma justificação. Ou é sempre bem ou é sempre mal. Então tem que justificar porque é que é bem ou porque é que é mal. E para justificar entra então no ramo da filosofia. O tal funda-se na observância, o uso da razão. Tem que justificar porque é que aquele comportamento é bem ou mal. Isto é, não chega que todo mundo faz, não pode ser uma justificação para o espírita. Não é? Por toda a gente praticar de determinada maneira, não pode servir para nós. Como também, o mal é sempre o mal, mesmo todos o praticam, e o bem continua a ser sem que ninguém o pratique. Portanto, nós temos que justificar os nossos comportamentos. Ok? Portanto, o espiritismo não pode andar ao sabor nem de épocas, nem de latitudes. Um outro exemplo é, por exemplo, da pena de morte. Da pena de morte, por exemplo, aqui em Portugal, há 150 anos, esta parte é imoral. Isto é mal proceder que um juiz atribua, mande matar um assassino que se prova em tribunal que matou alguém. Mas, se vocês forem ali para os Estados Unidos, neste preciso momento, ou para o Afeganistão, lá é moral. Lá é bem proceder que um juiz mande matar o indivíduo, o assassino que se provou em tribunal que mandou matar outro. Agora imaginai que o juiz era espírita. Então estava nos Estados Unidos, aqui é moral. E vinha para aqui é imoral. Não, o espiritismo é uma filosofia. Então tem que se regir pela ética. Então há que perguntar, então, mas espera aí, então é ético onde é moral e antiético onde é imoral? Não, é antiético nos dois lados. Mas então a gente tem que justificar. É fácil. Fácil. O homem é imperfeito em qualquer lado, quer aqui, quer nos Estados Unidos. Se é imperfeito, pode errar, quer aqui, quer nos Estados Unidos. Se pode errar, pode equivocar-se ao atribuir uma pena. Não é a primeira vez que juízes se enganam, mandam matar pessoas que depois descobriram que estavam coisas. Então, se assim é, o homem, investido do poder de juiz, não pode dar penas que não sejam reversíveis. Porque se o tiver mandado para a cadeia sem lhe tirar a vida, ele pode, se enganou passado 2 ou 3 anos, verificou que afinal ele é inocente, pronto, prejudicou, é certo, mas pode tentar recuperar, sai da cadeia, dá-lhe uma indemnização, etc. Mas se o tiver mandado matar, como é que emenda a mão? Portanto, é antiética em qualquer lado. Como é antiético, como é sempre ético as senhoras usarem calças, sempre. Embora nos sítios os costumes digam que é moral, não é imoral. Portanto, estão a ver, a moral tem a ver com as práticas sociais. Mas essas práticas sociais são tanto mais sólidas quanto mais justificadas são. Então o espiritismo, ao justificar o que é bem e o que é mal, influencia a moral. Influencia as pessoas a irem no sentido que os comportamentos morais sejam o mais possível próximo dos éticos. Estão a ver? É esta a forma como funciona o espiritismo. Às vezes pergunta-se, bem, mas disto tudo como é que a gente vai proceder bem ou mal? Eu costumo utilizar esta metáfora
da moeda de euro, que é fácil. Há 3 perguntas no livro dos Espíritos, que é a 632, a 33 e a 42, que mais ou menos nos dão indicações muito claras. E a gente pode associar uma moeda. Qualquer moeda, e a de euro tem uma cara e uma coroa. Okay? De um lado, consideremos que seja a nossa relação com a sociedade, os seres humanos. Do outro lado, tudo aquilo que não é a sociedade humana. Chamemos-lhe a natureza. Do lado da sociedade, se repararmos, a moeda tem, por dentro tem uma coisa que é prata, um metal, vamos chamar que é prata. Por fora dele tem um metal que a gente vai chamar que é ouro. Vamos convencionar que o ouro é mais valioso que a prata. Então, na parte interior, vocês têm a pergunta 632 que diz: não faças aos outros, não queres façam a ti, baseado na moral de Jesus. Esta é mais ou menos fácil de nós cumprirmos. Mais ou menos nós temos isto cá na cabeça. Epá, deixa-me não fazer a pilantria àquele, porque depois ele pode me fazer a mim. Não fala. Mas, às vezes é difícil levar à prática, mas pelo menos todos nós lá temos. É a parte mais fácil. Mas a mais difícil é a outra, é que vem na 642, fazer todo o bem para evitar o mal. Exemplo, está alguém ao nosso lado, está a enfrentar um problema igualzinho ao que nós já tivemos. Mas ele é muito nosso amigo e nós conhecemos, e ele tem muita dificuldade em aceitar uma opinião que não seja exatamente o que ele pensa. E a gente tem 2 opções, diz assim: não me vou aborrecer com ele, é lá de bater com a cabeça, vai aprender por ele. Mal. Fazer todo o bem para evitar o mal é ter a coragem de dizer: olha, amigo, eu quando passei por isso, eu fiz assim, assado e cozido, por esta razão, por aquela e pela outra. Eu sei que não é exatamente o que tu queres ouvir, mas manda a minha consciência que eu te diga, tu farás o que tu entenderes, mas em consciência eu devo te dizer, não me tomes a mal, não, ok? É difícil, mas é isto, é o tal fazer todo o bem para evitar o mal. Do outro lado da moeda só temos uma regra, que vem na pergunta 610, que é evitar o excesso. Isto é lícito ao homem, por exemplo, matar um animal ou matar um vegetal para se alimentar. Não é lícito matar um animal ou um vegetal por mero prazer e desperdiçar. Portanto, é só exatamente a regra de evitar o excesso. Muito bem, também se pode questionar: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. O que é que isto nos diz? Algo que nós já temos isto também na nossa sociedade de hoje em dia. Nós vamos a um tribunal hoje em dia assistir a um julgamento e assistimos a um julgamento de duas pessoas acusadas do mesmo crime. E vemos que no final sai cada uma com sua pena, diferente uma da outra, embora o crime fosse igual. Por exemplo, 2 que vão ser julgados de um atropelamento. Há um que atropelou sem querer. E há outro que atropelou por querer. O que é que o juiz diz no final? Aquele que atropelou por querer vai ter uma pena superior àquele que atropelou sem querer. E ele vai dizer que são as atenuantes e as agravantes. Ora, cá estão. Também o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Não. Se eu já souber que é mal proceder a um determinado comportamento, mas mesmo assim eu fizer, é a mesma coisa que o que atropelou de propósito. Tem agravante. Se eu não sabia, ok, tem atenuante. Portanto, o mal exponencia com a intenção em praticar. Por contrapartida, o bem exponencia com a dificuldade em o praticar. Exemplo, sair da rua. Ou encontrais o mendigo que encontrais sempre. Vocês metem a mão ao bolso, sobrou-vos uma moedinha hoje e dão-lhe. Estão a fazer um ato de caridade? Não, sem dúvida. Mas hoje façam de outra maneira. Em vez de lhe darem a moedinha, amigo, vem daí para a minha casa, vem almoçar, vem jantar com a minha família. É mais difícil, mas é melhor. Lá está a dificuldade. O bem exponencia com a dificuldade em praticar. E o mal exponencia com a intenção. Ok? O que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la
sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Como eu vos dizia, nós vamos tratar desta, que gira com as outras todas à volta daquele sol, tal como nós tínhamos começado a palestra. Estão a ver? Temos ali a lei moral da reprodução e as outras todas que ouvimos falar, ali está a destruição, da conservação, por aqui adiante, a destruição, giram aqui à volta deste sol, que é a última lei, a lei da justiça, amor e caridade. Em seu tempo, cá também falaremos dela. Mergulhamos agora então neste satélite, neste planeta. Lei moral da reprodução, que já vimos, só é imutável nos mundos físicos, nos mundos onde houver encarnações. Ora bem, nos mundos onde houver encarnações, pode-se perguntar isto. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que apenas vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Portanto, quando às vezes aí vem nos jornais e se fala superpopulação mundial, se isto vai arrebentar pelas costuras, não vai. Mal feito fora que Deus, que governa isto, não tivesse acautelado toda essa situação. Nós é que às vezes tendemos a ver as coisas só de um determinado prisma, julgar só de um determinado prisma, e pensamos que vai haver aqui um problema e que nós é que sabemos e que Deus está aqui invocado com isto tudo. Não, estejam tranquilos, não vai acontecer, não vai haver superpopulação e a reprodução é uma lei da natureza. Portanto, se é uma lei da natureza, as leis de Deus são perfeitas. Nós é que ao lermos a lei muitas vezes nos equivocamos e temos que alterar a nossa linguagem. Estamos a ver, só naquela característica do eterno e do imutável já teríamos que alterar à procura de um conceito melhor, não é? Muito bem. Há neste momento raças humanas que evidentemente diminuem. Chegará o momento em que terão desaparecido da Terra? Isto é verdade. É que outras tomaram o seu lugar, assim como outras raças um dia tomarão o lugar da vossa. Os homens atuais formam uma nova criação ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decréscimo e de desaparição. Será substituída por outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus propósitos, sendo a perfeição o objetivo para o qual tende a natureza. Favorecer essa perfeição é corresponder aos desígnios de Deus. Muito bem, portanto, é legítimo que, tal como nós hoje nós todos reclamamos uma melhor saúde, não é? Nós hoje já temos vacinas para uma série de coisas, vão-se descobrindo medicamentos para outras doenças, é legítimo, faz parte deste desenvolvimento. Como tudo, nós próprios, também o nosso corpo, tudo no universo se progride. Não só o meio físico, tudo que é físico, mas também o meio espiritual, a inteligência. Portanto, na realidade, nós somos os mesmos que aqui estiveram ocupando outros corpos e que, à medida que vamos desenvolvendo capacidades melhores, vamos ocupando corpos mais sofisticados. Quando passamos por aqui, provavelmente tínhamos dificuldade em andar só com 2 pés, precisamos andar a 4. Ainda mais para trás, se calhar não conseguíamos mexer uma mão com um dedo oponível.
Estão a ver? Portanto, tudo isto tem que chegar a seu tempo, mas faz parte da evolução e é legítimo exatamente nós também contribuirmos para que o desenvolvimento da raça em si seja mais rápido e mais livre de coisas. Faz parte do progresso, mais livre de doenças e enfermidades. Pode-se falar em obstáculos. As leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei da natureza? Tudo o que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Cometeria ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades, mas não deve entravá-la desnecessariamente. A ação inteligente do homem é um contrapeso instituído por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que distingue o homem dos animais, pois ele age com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, pois o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, ao proverem a própria conservação, eles detenham um desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Que se deve pensar dos costumes que têm por fim impedir a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Portanto, isto tem mesmo a ver com, por exemplo, o planeamento familiar. Se é legítimo ou se não é legítimo. É legítimo planearmos. Nós evitarmos ou programarmos o nascimento de um filho. Isso é legítimo. Não é legítimo é depois dele gerado, que aí já vai matá-lo. Isso é que não é legítimo. Portanto, Deus deu-nos a inteligência exatamente para podermos desenvolver uma série de capacidades que nos permita fazer planeamento. Porque estáis descansados. Os filhos que nos têm que aparecer, aparecem de uma forma ou de outra e a gente já vai ver um exemplo engraçado. Pode, depois, perguntar-se algumas coisas. Eu aconselho-vos este livro sobre este tema, aconselho-vos este livro, Após a Tempestade, de Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles, em que lá vêm umas coisas muito giras. Vem, por exemplo, esta, que o homem pode e deve programar a família que deseja e convém ter, quer o número de filhos, quer o período propício para a maternidade, mas nunca se eximirá aos imperiosos resgates a que faz justo, tendo em vista o próprio passado. Porque o filho que nos aparece, já é nosso irmão, vem do mesmo lado que nós, mas muitas vezes é o nosso inimigo do passado a quem nós matamos. Tiramos-lhe a vida física e hoje damos-lhe a vida física. Portanto, tem a ver com o passado. Não é por acaso que eu sou filho da minha mãe, não sou filho de um outro qualquer de vocês, nem ao contrário. Embora nós sejamos todos irmãos. Estão a ver? Tem que ver com ligações do nosso passado. Portanto, é-nos dito também neste livro que os filhos não são ligações fortuitas, têm que estar ligados a alguma coisa, procedem de compromissos antes da reencarnação, pelos futuros, de todo modo a edificarem a família que necessitam para a própria evolução, acertar-se coisas do passado. Portanto, é lícito aos casais adiar a recepção dos espíritos que lhes são vinculados, impossível, tanto mesmo que se reencarnem por cento médio. É lícito impedir, é lícito evitar, porque se tiverem que aparecer, vão aparecer. Porque as soberanas leis da vida dispõem de meios para fazer com que aqueles rejeitados venham para outros processos à porta dos seus devedores ou credores que hajam com leviandade em flagrantes considerações com os indivíduos. Portanto, o que não é lícito é gerá-lo e depois matá-lo. Isso não. Porque a vida, ninguém pode dizer que a vida é sua. Vocês compraram a vida aonde? Adquiriram como? Estudaram, foram estudar, tiraram tanto, onde? Vocês deram conta que já estavam a viver. Isto e estão a viver aqui numa casita. Portanto, como é que vocês podem dizer isto alguém vos emprestou isto? Portanto, não é vosso. Não é uma coisa que vocês têm 2 filhos e têm dinheiro para construir uma casa para ajudar os filhos a emanciparem-se. E então a regra que vocês estabelecem é: eu compro uma casa, corpo.
corpo, ok? E então emprestam ao primeiro filho a casa que se casou e tal, não sei o que mais. E o primeiro filho ocupa a casa. Assiste o direito desse filho de destruir a casa ou desfazer-se dela? Não. A casa é do Pai. O nosso corpo é de Deus. Foi-nos emprestado. Portanto, não nos assiste esse direito, ok? Olhem para este filme que mostra como os filhos aparecem sem querer. Why late? Just an hour, but you know. All right. Hey, you? 11? Yeah, what do we make it 10:30? Allison, promise I never have to see him again. Guys, come on, I want to get a picture of Sophie with her godparents. Yes, this is she. Did Allison and Peter speak with you about who would take care of Sophie in the unlikely event that they should both die? No. Well, they named you. I'm sorry. They picked us together. Believe me, I tried to advise them against it, but there are options. We'd have Peter's father. I think she looks just like you. Okay. Sophie, no. Good as new. Still breathing. Yay! Are we supposed to live in this house together? We are part of a plan. Some chick says, "Oh, mister, you can forget the condom." You okay? And I say no, and I still end up with the kid. We need to figure out a schedule. That's my night off. Are you happy to get rid of your old life? Because your old life sucked. Life was great. I had free time. To do what? Bake more? They loved Sophie more than anything in the entire world, and out of everyone, Messer, they picked us. She's making the poop face. What do you mean she's making the poop face? Oh God, she's gonna poop in the tub. Hurry up. She's gonna poop on me. Go to the side. Okay. No. Oh my God, that's my hat. How's that wine treating you? I think you guys make a really cute couple. She said the same thing about Taylor Swift and that Twilight kid. Oh, hey! He's about to walk! Oh God! I'm sorry. What did you do? You told me to stall her, so I gave her a little shove. I finally figured out why Peter and Allison picked us, and it's not because we knew them best. It's because you and me together, Sophie, somehow, we're a family. Oh my God! It's like Slumdog Millionaire in there. Get her out of her toes. Okay, I gotta go. No, it's burning my eyes. Hey, what a surprise. Oh, What? sweetie, you have poo on your face. Vocês encontram com facilidade este filme na internet, chama-se É a Vida. E o que nós vimos, aquele casalito eram amigos de um casal que faleceu. E que deixou escrito no seu testamento que, se no caso de falecerem, quem eles gostariam que fosse o pai adotivo da criança que tinham, aquela menininha, eram estes dois amigos, que tentaram namorar e não conseguiram, deram-se mal, e que depois viram-se unidos por esta criança, e ele aqui no fim diz assim, agora não foi o Peter e o Allison, que eram os pais daquela criança que morreram, não foi por nós sermos os melhores amigos dele, que escolheram, foi porque de alguma forma nós estávamos unidos numa mesma família. Vejam, portanto, Deus tem formas de nos colocar, mesmo que a gente ande a tentar evitar, tem formas de nos colocar os credores e os devedores do passado, ok? Muito bem. Há um livro, que é este, que também fala destes assuntos, e nestas duas perguntas, na 358, fala se é crime a provocação do aborto, e ele diz que há sempre crime, transdiz a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso impede uma alma de passar pelas provas, servir de instrumento ao corpo que estava formando. Mas há uma exceção. E essa exceção vem na pergunta seguinte, na 359, que é quando está em causa a vida da gestante, da mãe. Nesse caso, diz que, quando em causa a vida da mãe, preferível é que sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. É a única situação em que é lícito abortar um ser que está para nascer. Só quando estiver em causa a vida da mãe. Mas se não estiver em causa, é crime. Está a ver? Muito bem.
Este livro sobre as leis morais, que vos aconselho também a ler, de Rodolfo Caligares, tem coisas muito interessantes também sobre isto e fala exatamente nesta questão, qual é a única hipótese, aborda de uma forma profunda, filosoficamente, porque é que só nesta circunstância é que é legítimo nós praticarmos um aborto. O que é que nos diz a lei moral da reprodução no Livro dos Espíritos lá para o final? O último parágrafo fala sobre isto, a união de sexos diferentes. No tempo de Kardec, é claro que havia homossexualidade, mas não eram, ou não se falava, ou havia pruridos em falar e tal. Portanto, ele só escreve, no Livro dos Espíritos, só escreve 3 tipos de união. Fala do celibato, fala do casamento poligâmico e fala do casamento monogâmico. Portanto, e ele diz... O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todos. O celibato voluntário não representa um sacrifício que fazem certas pessoas com o fim de se dedicarem mais inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Deus não pode contradizer-se, nem achar ruim o que ele próprio fez. Não pode, pois, ver mérito algum na violação de sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não sucede quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Portanto, a lei moral da reprodução serve 2 objetivos fundamentais. Um é o amor, outro é dar possibilidade de espíritos encarnarem. Nós fornecemos o corpo para um espírito também, tal como nós, encarnar e cumprir uma encarnação. São estes 2 propósitos. Claro que, num regime de celibato, esta parte de permitir que outro espírito encarne não se cumpre. E se todos nós fôssemos a fazer isto, então não havia encarnações. Contudo, desde que se sirva pelo menos metade dos objetivos, que é o do amor, nem que seja o amor ao próximo, não é o amor egoísta. Se eu vou para ser celibatário porque tenho receio, não quero enfrentar o problema de ter família, aturar uma mulher, aturar filhos e não sei o que mais, vou pagá-las. Está mal, estou a proceder mal. Outra coisa é que, não, temos exemplos, há muitos, na área religiosa há muitos, mas mesmo no Espiritismo, vocês pegam no Franciscano Xavier, pegam no Divaldo Franco, peguem em Jesus Cristo. Celibatário. Mas, por amor aos outros, ok? Claro que nem sequer Jesus Cristo cumpriu a lei moral da reprodução na sua plenitude. Se todos fizéssemos como ele, não estávamos aqui. De acordo? Mas... portanto, há situações e situações, ok? Outra situação que se põe... A igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que eles devem unir-se? Sim, pois tudo tem um fim na natureza. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, mas apenas sensualidade. Se a poligamia fosse conforme à lei da natureza, deveria tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, considerando-se a igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou legislação particular, apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social faz que desapareça pouco a pouco. Portanto, isto é escrito há 200 anos e há 200 anos atrás. A poligamia como lei dos homens, estava instituída em muitos países. Hoje está em menos. Sim, ainda há. Se forem ali para o norte da África e para a Ásia, ainda há países que só que são leis que são muito machistas.
são na perspectiva do homem. Ao homem assiste-lhe o direito de ter até 4 mulheres, por exemplo, e a mulher não pode ter 4 homens. Portanto, isto também prova que casamento e divórcio são leis humanas, não são lei de Deus. O casamento verdadeiro é o casamento do amor. Porque o casamento de papel passado é um pouco como o casamento poligâmico. Então, como é? Se fosse lei de Deus, como é que nos países o homem pode casar com 4, no outro só pode casar com uma, as mulheres... Estão a ver? A lei de Deus é perfeita, imutável nos sítios onde ela se aplica. É eterna no sentido mais imortal que o homem, menos eterna que Deus. Estão a ver? Portanto, como é que uma lei, se o casamento é a lei de Deus, como é que é possível que num lado seja de uma maneira e do outro lado? Não é. O casamento de Deus é o casamento da afinidade, do amor. Tal como o divórcio. Porque é que o divórcio é inventado? É inventado para desfazer uma lei que não está perfeita, que é do casamento também. Ok? Muito bem. Daí que o casamento, isto é, a união permanente de 2 seres, é contrário à lei da natureza? É um progresso na marcha da humanidade. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Uma regressão à vida dos animais. A união livre e casual dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou somente na lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Esta última parte tem a ver com o divórcio que estamos a falar. Portanto, a indissolubilidade do casamento não é lei de Deus. Mas os homens têm que aperfeiçoar. Então vem aperfeiçoando também os casamentos poligâmicos, não sei o que mais. Realmente, se a gente olhar para os vários tipos destas 3 relações, se a gente olhar para qual é que é aquela que melhor responde aos 2 objetivos, é esta. E porquê que? Mas a do casamento já responderia, mesmo o poligâmico. Mas o problema é que se põe aqui. Porquê é que nós, homens e mulheres, estamos mais ou menos em mesma quantidade? É que se a poligamia que fosse a lei de Deus, então não poderiam estar em iguais quantidades, certo? Portanto, olhando para a lei natural, então não é. É o casamento moral. E mais, que tem outras razões mais de ordem moral, desenvolvimento. Num casamento monogâmico, a gente está para constituir uma família, para se ajudar. Num poligâmico já é mais difícil. Mas depois vem o problema do número de homens e mulheres, não está a ser. Portanto, esta é a forma mais próxima do casamento divino. Não é o casamento. Portanto, é a lei dos homens que mais se aproxima do que Deus considera como o casamento entre dois seres. Claro que hoje em dia, não se punha no tempo de Kardec, mas hoje em dia tem que se pôr este problema. Não é problema nenhum. Tem que se pôr esta questão social. Não vem no Livro dos Espíritos, não vem. Mas hoje, de certeza, que aqui no centro, se não ocorreu, irá ocorrer, há de chegar aqui pessoas que têm uma relação com outra pessoa do mesmo sexo. Como é que o Espiritismo pode aconselhar essas pessoas nos seus problemas do dia-a-dia, como aconselha um casal de heterossexuais? Nestas questões, o que é que vos parece mais parecido? Celibato, não é? Do que nós vimos do tempo de Kardec, ele considerava celibato, casamento poligâmico e casamento monogâmico. Concluímos que destas 3 possibilidades, aquela que serve melhor à lei da reprodução é o casamento monogâmico. Com o celibato não serve as 2. Já não serve os 2 objetivos. Só serve um. Só serve um se não utilizado por egoísmo, que é o do amor. Leia-se Jesus Cristo, leia-se Divaldo Franco, leia-se... Ok. Muito bem. Então, se repararem, numa união do mesmo sexo, olha, isto não vai haver, pois não. É impossível. Impossível. Pode haver uma adoção, pode, mas é porque outros
Cumpriram a outra parte da lei da reprodução, certo? Então, o que é que se aproxima mais do que Kardec falava? É o celibato. Sim, pode, numa relação homossexual, pode haver amor. Claro que sim. Por que não? Não cumprem a parte da reprodução, certo? Então, o que está mais próximo é exatamente o celibato. Assim sendo, cá está. Portanto, se, à luz do Espiritismo, se ele for adotado uma relação homossexual, for adotado para escapar às canseiras de responsabilidade de família, pois contraria. Porque é egoísmo. Não quero ter responsabilidades de filhos, por isso eu vou-me juntar. Eu até gosto de pessoas do sexo que eu prefiro ter uma relação com ele, que aqui não corro riscos. Egoísta. Mal. Portanto, não há como deixar de conhecer que foi e será sempre altamente meritório, desde que alimente sincera afeição e sincera possibilidade da coletividade. Está bem? Se duas pessoas se amam e mostram amor e se ajudam mutuamente, estão a cumprir aquilo que pode, na melhor das hipóteses, também um casamento monogâmico bem intencionado pode cumprir. Só que o casamento monogâmico poderá ainda cumprir a outra parte de permitir outro reencarnar. O que este não. Portanto, mas mesmo assim, daí tem que se ter noção que nem assim a união do mesmo sexo pode ser considerada o estado ideal. De acordo? Dadas as condições e finalidades de vida neste mundo. Então, é a mesma coisa. Se todos formos celibatários, ou se nos formos todos a unir no mesmo sexo, não vai haver reencarnações. Estão a ver como é que podemos dinamizar e ajustar o espiritismo aos tempos que vivemos, porque o espiritismo ficou curto neste não, como morreu Kardec, ficou fechado o espiritismo no frigorífico, não. Tem que continuar a adaptar-se aos tempos modernos. É assim que se faz, por comparação com os referenciais que há. Ok? Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu consultei estes livros que fui falando aqui ao longo do tempo. Neste endereço aqui podem encontrar o tal filmezito que viram, mas é a vida, chama-se A Vida. Se procurarem na internet é a vida, vale a pena ver. Eu, como habitualmente estou a gravar esta palestra, eu vou publicá-la aqui neste canal de Espiritismo, amanhã ou depois já lá está. Tem aqui o meu e-mail, se quiserem. Também podem contatar através do Facebook, do Google, enfim, e pronto, estaria à vossa disposição no tempo que ainda sobra para qualquer pergunta que possa haver. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos então tranquilizar-nos. Vamos unir-nos numa união divina entre todos nós, que nada tem a ver nem de sexos, nem de interesses. União amiga, uma união que nós chamamos de amizade, não temos outro termo. Mas também os maridos e os cônjuges devem ser amigos de base. Vamos sentir isso, vamos recolher a cada um de nós, sentir que ao nosso lado está um irmão, está esse amigo com A grande, independentemente se é nosso cônjuge ou não, se é do mesmo sexo ou não. E nessa perspectiva vamos orar. E vamos orar louvando a Deus, ao Criador, ao Eterno, ao único ente eterno que criou estas leis que hoje estudamos. Estamos a estudar apenas parte delas, estamos a estudar a parte do bem proceder e do mal proceder, a que chamamos as leis morais. Mas o poder deste ente eterno é tão grande que criou, ao lado do sistema solar que estamos a estudar, criou todos os outros e também são igualmente divinas e também fazem parte. É a nossa obrigação estudarmos e desenvolvermos e conhecermos. Louvemos, pois, o Criador por esta obra maravilhosa, que é multifacetada e tem tanto por onde nós possamos aprender e progredir. Mas agradecemos ao Senhor a possibilidade de que, para descobrir, para compreender a sua obra, nos tenha permitido, embora por certo, por méritos nossos, já que não há nenhum efeito a que não corresponda a uma causa, de nós nos cruzarmos com esta doutrina, cruzarmos com estes amigos que estão aqui ao nosso lado, que nos ajudam, que nos esclarecem, que nos fazem pensar, que trocam opiniões connosco, no sentido de mais facilmente
percebermos a diferença entre o bem e o mal e mais fácil progredirmos. Portanto, sejamos gratos por essa oportunidade que nos está de cruzarmos com esta doutrina maravilhosa e com estes amigos que respondem a compromissos do passado, que estão sentados ao nosso lado, que estão aqui neste centro espírita, quer de forma física, visual para nós, quer de modo não visível para nós, mas que estão aqui presentes e nos acompanham também. Por fim, e porque imperfeitos somos, peçamos ao Senhor que nos dê a serenidade para aceitarmos tudo aquilo que não podemos mudar. Muitas vezes é difícil, mas que nos ajude a encarar essas coisas que não podemos mudar como a prestação do empréstimo que fizemos. É mais uma prestação que está paga. Aceitemos com resignação, já que ninguém é vítima. Ninguém mesmo. Aceitemos. Mas que também nos ajude a ter coragem para mudar aquilo que conseguimos vislumbrar que podemos mudar para melhor, no sentido de melhorar. É preciso coragem. Peçamos também ao Senhor essa coragem. Mas por fim, e muito importante, peçamos-lhe também a sabedoria para conseguir distinguir as duas coisas. Distinguir aquilo que nós não conseguimos mudar, que corresponde, como ouvimos aqui falar, ao nosso karma, corresponde às nossas provas, às nossas expiações, daquilo que corresponde a espaço para nós progredirmos. E isto tem que ser através da sabedoria, e a sabedoria baseia-se no conhecimento, e, portanto, a convocatória é estudarmos e entendermos nas nossas vidas onde está espaço para mudar e onde está espaço para resignar. E com estas ideias, vamos às nossas vidas. Uma boa semana a todos. Bem-aja.